Olá, estudantes, tudo bem? Professor Humberto, aqui no Mundo Maravilhoso da Matemática. Sou professor do Colégio Planck, faço parte da nossa maravilhosa equipe de professores de matemática e gostaria de trabalhar um assunto aqui com vocês. Distâncias mínimas. Tudo começa na geometria com um postulado. Eu estou no ponto A e quero ir até um ponto B, certo? Eu tenho dois pontos no plano e eu queria saber a menor distância que liga os pontos A e B. Existem infinitas linhas que ligam A e B, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas é óbvio, por isso é que é um postulado, a menor distância é um segmento de reta que une A e B. Então, a medida do segmento AB é a distância mínima. Mas é óbvio, sim, é um postulado, certo? Agora, eu vou mostrar como que essa ideia extremamente simples vai se desenvolvendo no mundo da geometria euclidiana. Imagina o seguinte, a nossa figura maravilhosa, um triângulo ABC. Aqui eu tenho um triângulo ABC. E será que três segmentos quaisquer formam um triângulo? Olha só, é o seguinte, imagine que eu estou no ponto C e quero ir para o ponto B. E existem dois caminhos, a linha reta e a linha quebrada. É óbvio que a menor distância é a linha reta. Então a distância A, ela é menor que B mais C, certo? Agora estou no ponto B e quero ir até o ponto A. Então a gente enxerga a distância de B até A, essa linha C, que é a menor que a distância alternativa de B até A, que é A mais B, certo? Estou aplicando isso nos três lados do triângulo. Agora estou no ponto A e vou para o ponto C. Assim eu vou fechar todo o triângulo. Então, de A para C, a menor distância é a linha reta B, que é menor que A mais C. Certo? Então, estas três condições simultâneas garantem a existência de um triângulo. Então, não são três segmentos de medidas quaisquer que formam um triângulo. Tem que obedecer essas três desigualdades. Aí a gente faz o seguinte. Eu vou escolher como referência esta inequação. Vocês estão vendo que A é menor que a soma. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho A também. Observe o seguinte. B passa para o lado esquerdo. C menos B é menor do que A. C passa para o lado esquerdo, B menos C é menor do que A. Olha que interessante, eu fixei A. Então, A é menor que a soma e, ao mesmo tempo, A é maior que a diferença. Como tem duas diferenças, com certeza uma é positiva, a outra é negativa. Então, a gente faz o seguinte, conclusão, A é menor que B mais C e tem que ser maior que as duas distâncias, ou seja, módulo de B menos C. Então, nós temos aqui a famosa condição de existência de um triângulo, que é um teorema, porque é uma ideia desenvolvida a partir de uma ideia mais simples, que é um postulado. Então, aqui nós temos o postulado da distância mínima e aqui a condição de existência de um triângulo, certo? Então, se eu colocar três números aqui, 4, 7 e 8, estes números, sendo medidas na mesma unidade, podem ser lados de um triângulo? Escolhe um lado, 7. 7 é menor que a soma e é maior que a diferença dos outros dois.
É óbvio que quando eu sei os valores, eu não preciso colocar um módulo. O módulo está aqui para proteger o resultado. Portanto, 4 menor que 7, menor que 12, esta dupla desigualdade, ela é verdadeira, então o triângulo existe, ok? Tá? Então, postulado, teorema da condição de existência dos lados de um triângulo. Vamos olhar agora uns exemplos de aplicação da distância mínima. Qual a menor distância do ponto P exterior a uma circunferência de centro O? É claro que a nossa intuição sabe que é mais ou menos por aqui, concorda ou não? Mas a geometria, a matemática requer precisão. Aonde está esse ponto? Você faz o seguinte. Pega esse ponto qualquer aqui. Aqui eu tenho uma distância x. Visivelmente, ela não é a menor distância, mas a gente vai analisar bem teoricamente aqui. Dá uma olhada. Liga P com O, 2 pontos distintos, determina uma reta. Aqui eu tenho uma distância, tá vendo? Como assim? P é um ponto e esse é um ponto da circunferência. A circunferência tem infinitos pontos. Eu quero saber o ponto da circunferência mais perto de P. Me parece que esse aqui, intuitivamente, né? Mas a geometria pode nos presentear com uma demonstração. Liga esse ponto aqui com o centro. Isso aqui é o raio da circunferência. Isso aqui é o raio. Dá uma olhada. Nós temos um triângulo. E o que acontece no triângulo? Acabamos de analisar. Qualquer lado é menor que a soma dos outros dois. Então, o lado de P até O é Y mais R. Ele é menor que a soma dos outros dois, que é X mais R. Corto R. Olha que interessante aqui e bem simples. Y menor que X. Então, aqui é um X genérico. E essa distância aqui, ela é única porque de P até O só tem um segmento, né? Então, pessoal, esse é o ponto da circunferência que é mais próximo de P. Certo? Então, esse é um probleminha aqui bem simples que utiliza a desigualdade triangular. Agora, dá uma olhada nesse daqui. Qual a menor distância de A até B na superfície de um cubo? Cuidado que foi dada uma condição. É óbvio que a menor distância é a diagonal de A até B. Mas ele impôs uma condição. Qual condição? Sob a superfície do cubo. A intuição, que é uma ideia muito forte na gente, pode imaginar esse caminho aqui, não é? Certo? Tudo bem? Agora, eu estou andando uma aresta do cubo e descendo a diagonal de uma face. Agora, se eu for a diagonal da face e descer a aresta, dá na mesma. Tá? Então, qual é o caminho que eu tenho que fazer na superfície do cubo para ter a menor distância? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, teoricamente, abrir a tampinha do cubo, certo? Imagine essa tampa aqui, abre, nós vamos ter um quadrado, tá vendo? Vou fazer uma flechinha aqui, ó, abrir a tampa do cubo. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Vocês estão vendo que A e B ficaram nessa superfície? E qual a menor distância entre dois pontos? É um segmento de reta. Você liga e o que acontece? Você ganhou a trajetória de A até B. Perceba que como aqui é ponto médio desse lado, aqui também é ponto médio. Então, qual é a menor distância? Volta para esse desenho aqui. Eu deveria ir de A até o ponto médio da aresta e escorregar
até o vértice B, tá vendo? Então, ó, essa distância verde, ela é menor que a distância vermelha. Por quê? Porque essa distância verde, marca verde aqui, ó, ela foi feita nesta superfície, ligando dois pontos em linha reta. Na hora que eu fecho de novo a tampinha aqui, eu ganho a trajetória da distância mínima. Perfeito? Para finalizar, dá uma olhada no probleminha 3. Determinar um ponto P que esteja na reta R, tal que se P até A e P até B tem uma distância mínima. Você pode inventar uma historinha. Joãozinho quer se encontrar com Mariazinha e tem que lavar a mão no rio. Aonde que Joãozinho vai lavar a mão para chegar rapidamente e encontrar a sua amiga Mariazinha? Entenderam? Será que é aqui? Será que é aqui que o Joãozinho tem que lavar a mão e correr para ir para sua amiga? Então, esse que é o problema. Parece problema de ótica, né? Vocês vão ver que aqui vai aparecer um resultado importantíssimo da ótica geométrica. Então, a ideia é a seguinte. Nós vamos fazer um artifício. Aqui é o ponto P e aqui seria o outro ponto P, certo? Eu vou chamar aqui de P1 e chamar de P2. A ideia é a seguinte. Eu vou pegar o ponto A' simétrico de A em relação a R. O que é um ponto simétrico? Eles estão na mesma perpendicular, distâncias iguais, certo? Mas às vezes o estudante não percebe, porque quando eu acho simétrico, na verdade eu estou transformando a reta R numa mediatriz. Então R é uma mediatriz. O que é mediatriz? Qualquer ponto da mediatriz equidista das extremidades do segmento. Ou seja, olha que bonito. Se eu ligar P1 até a linha, é essa distância aqui, ó. Essa distância, ela veio para cá. Certo? Se eu ligar a linha até P2, P2 até A veio de P2 até a linha. Estão vendo? Então, esse caminho, segue o dedo do tio aqui. Esse caminho aqui, ó, é exatamente este. Esse caminho aqui, ó, é exatamente este. Perceberam? Então, a distância de A até B, passando por R, é a mesma que de A' até B, cortando R no ponto que eu quero. Então, nós vamos fazer o seguinte. Apaga todas as possibilidades do Joãozinho, certo? E nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou reforçar aqui a linha, certo? Então, pega a linha e liga até B. Liguei até B. Esse ponto é o ponto procurado P, porque essa distância ela vem para cá. E aqui eu vou deixar tracejado, ó. Agora, para ficar mais claro ainda, olha que bonito. Pega esse ponto aqui, ó. Tá vendo essa distância aqui? Essa distância, ela vem para cá. Então, eu tenho um triângulo. A distância em linha reta, que é a primeira trajetória, é menor que a soma das outras duas.
que é a segunda trajetória. Então, este é o ponto no qual o Joãozinho vai lavar a mão. Certo? Então, essa é a trajetória mínima. Certo? Agora, olha só. Tudo bem? Essa é a construção. Agora, vocês devem estar lembrando da reflexão da luz. Se R é uma superfície espelhada, isso aqui é exatamente a trajetória da luz, porque um físico chamado Fermat imaginou que a luz percorre, além dela ser rápida, ela percorre a menor trajetória possível, no mesmo meio. Então, a reflexão da luz vai seguir a trajetória mínima. E olha que interessante, vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso daqui. Já fiz até a setinha imitando o raio de luz. Olha que bonito aqui, ó. Esse triângulo, ele é isósceles. Então, essa altura aqui também é bissetriz. Esse ângulo igual a este. Este ângulo vem para cá. Não tem a reta normal na ótica? Você faz a reta normal. Essa é a reta normal. E o que acontece? O ângulo de incidência é do raio incidente com a reta normal. E o ângulo de reflexão é da reta normal com o raio que está emergindo. E esses dois ângulos são iguais, porque eles são o complemento do mesmo ângulo. Então, I igual a R. Certo? Então, quem imaginava a ótica geométrica, o nome já está dizendo, a ótica geométrica vem da geometria plana. Por quê? Porque o raio de luz é considerado uma reta. Tá certo? Então, mostrei aqui para vocês algumas coisas bem simples, mas muito importantes da geometria básica. Distância mínima. Postulado da distância mínima, condição de existência de um triângulo e enxergar a aplicação na geometria plana. Tá certo? Pessoal, grande abraço e siga os nossos próximos eventos aqui do mundo maravilhoso da matemática. Até mais.